Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Olha, vocês sabem, a gente sempre tem falado acerca da igreja primitiva. Nós sempre temos trazido a mensagem da igreja que Jesus edificou, que Jesus comissionou os seus apóstolos, que Jesus ensinou a eles, que Jesus abriu o entendimento deles para que compreendessem as Escrituras. Irmãos, esta igreja, ela nasceu com Jesus. Agora a pergunta que nós fazemos é o seguinte: como era esta igreja? Nós temos mostrado para as pessoas muitas diferenças, e diferenças que afastam muitas vezes as instituições religiosas do cristianismo. E vou trazer aqui hoje um texto bíblico que mostra essa grande diferença. Observa isso aqui. No livro de Atos, capítulo 3, versos 20 e 21, diz assim: E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Está falando sobre Jesus, o qual convém que os céus contenha até a restauração de tudo. Agora aí eu quero chamar a tua atenção para um fato que acontece na Igreja de Cristo na Terra, e por conta disso nós temos hoje uma grande diferença. Igrejas que usam a mesma Bíblia, o mesmo princípio, crê no mesmo Deus, mas tem um evangelho que não tem nada a ver. Assim, é totalmente ao oposto. Ou seja, aonde está a verdade? Se duas pessoas crerem se o mesmo ensinamento de Jesus, uma pessoa crer de uma forma, a outra crer da outra, pode ser que as duas estejam erradas. Não tem como as duas estar certas. E aqui nós começamos a ver essa diferença, porque Pedro disse que os céus conteriam o Senhor Jesus até a restauração de todas as coisas. A igreja de Cristo, ela precisa ser restaurada. E a igreja de Cristo cometeu um equívoco quando começou a ser reformada. E qual é a diferença entre restauração e reforma? Se você pegar aí a sua casa e você for reformar ela, você vai adaptar a sua casa à sua necessidade. Se hoje você precisa de uma casa que tenha mais 2 quartos, você vai aumentar a sua casa, independente do projeto original. Você vai fazer um puxadinho e vai fazer mais 2 quartos e está tudo certo, porque você fez uma reforma. Mas se um dia você vender esta casa e o novo proprietário quiser restaurar esta casa, ele vai ter que quebrar o puxadinho que você fez. Ele vai ter que quebrar as alterações que você fez para devolver ao projeto original. Então, Pedro disse que a igreja do Senhor precisa ser restaurada, não precisa ser reformada, ela precisa ser restaurada, ela precisa restaurar tudo como antigamente, tudo que já foi dito pelos seus santos profetas. E aí nós vemos algumas diferenças na igreja do Senhor Jesus, e eu quero então aproveitar e começar a mostrar essas diferenças para você, para que você possa se familiarizar e entender o que nós estamos vivendo hoje. Por que que a igreja de hoje age de tal forma, diferente daquilo que os apóstolos viveram, daquilo que os apóstolos pregaram? A quem foi dado a autorização para mudar? Ah não, mas eles pregavam naquele tempo, mas agora vivemos tempos modernos. Ei Jorge, século 21. Mas eu quero dizer para você, a quem foi dado a autorização para mudar? A quem foi dado? Porque Jesus formou uma comissão, edificou a sua igreja, formou uma comissão, e a essa comissão disse: vai e faça discípulo. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Jesus disse: vai e faça discípulos, ensine a eles tudo o que eu ensinei para vocês. Então, nós não podemos fazer nada diferente que os apóstolos fizeram, porque foi a eles que foi dado a comissão. Jesus não deu ordens para mim, Jesus não deu ordens para você, para nenhum dos pregadores dos dias atuais.
Então não adianta nós acharmos que nós podemos fazer diferente porque nós vivemos num tempo moderno. Mas a quem foi dado a autorização para mudar? Eu quero mostrar aqui para você um exemplo. A igreja dos dias de hoje, ela tem trabalhado da seguinte forma. Vai ter um congresso no domingo, então na sexta-feira eles pedem donativos porque tem que atender os pregadores que estarão domingo no congresso. No sábado eles pedem novamente doação de todo mundo, fazem uma campanha de arrecadação, porque eles precisam recepcionar os pregadores que estarão no congresso do domingo. Porque vem alguém, um de São Paulo, outro do Rio de Janeiro, outro da Bahia, outro não sei da onde, ou seja, outro de Israel, mas de qualquer forma tem lá 3, 4 pessoas que vão pregar nesse congresso e elas precisam ser recepcionadas, precisam ser alimentadas, precisam, enfim, precisam ter um certo cuidado. Amém? Até aí tudo bem. Só que as pessoas que estão participando do trabalho contribuem na sexta, contribuem no sábado. Quando chega no domingo vai acontecer o evento. Começa às 8 horas, quando é meio-dia, a pessoa que está organizando esse evento diz assim, vamos fazer uma parada para o almoço e nós vamos voltar a partir das 14 horas. Nem perguntam para as pessoas que estão ali se elas têm lugar para tomar um copo d'água, se elas têm lugar para comer um pão, lugar para comer uma banana, nem perguntam. Simplesmente deixa que eles vá e se virem. Mas foi eles quem contribuíram para ter aquele banquete. Só que agora quando você vai na salinha do lado ali do púlpito, tem 4 pessoas para comer. Mas você chega lá, tem 5 marcas de queijo, 5 marcas de refrigerante, 5 marcas de biscoito. Tem comida ali que é suficiente para 50 pessoas, mas só tem 4 para comer. Mas os que contribuíram não participam. Apenas aqueles poucos privilegiados, formando 2 castas dentro da organização. Os bem-aventurados que estão no púlpito, aqueles que têm um negócio com Deus, aqueles que já são os abençoados, que tudo o que eles fazem Deus recebe, que Deus tem uma aliança muito forte com eles e que eles são assim os queridinhos do papai. Mas os que estão lá embaixo são aqueles que estão de joelho dobrado, orando, jejuando, estão carregando o ministério nas costas, mas é sempre visto como aqueles que são desprovidos da graça de Deus. Aqueles que precisam continuar buscando, todos os dias recebem profecias, recebem palavras, recebem exortação, que precisa mudar de vida, que precisa se arrepender, que precisa se converter, porque Deus não está se agradando, porque Deus quer mais, porque Deus quer mais, porque Deus quer mais. Mas quem está no púlpito não há cobrança, porque aqueles são os queridinhos de Deus. Só que o povo que está lá embaixo, a casta 2, o povo que está lá embaixo, foi quem fez aquele banquete. E ele não recebeu direito de participar. Apenas o púlpito participou. Agora eu quero mostrar para você como era a igreja de Cristo. Abra a sua Bíblia e tudo que eu falo para você, em qualquer material que você ver, em qualquer material que você ver na nossa página, em qualquer material nosso que você ver, eu quero que você compare com a palavra de Deus. Não acredite no que eu estou falando, palavras o vento leva. Eu quero que você confirme através da palavra de Deus, porque nós somos fiel testemunha, e a fiel testemunha é aquela que viu e ouviu. Não é porque você ouviu falar que você é uma testemunha. Você tem que ver e ouvir. E nós vemos e ouvimos na palavra de Deus. Nós cremos, confiamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é ela que norteia os nossos passos, é ela que nos ensina o caminho a seguir. Então eu quero que você abra a sua Bíblia e veja no livro de Lucas, capítulo 9, do verso 10 a seguir. Diz assim: Regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. Tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, a uma cidade chamada Betsaida. Mas, sabendo-os, as multidões seguiram-no,
ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e curava os que necessitavam de cura. O dia começava a declinar, aproximando-se dele. Os 12 discípulos disseram: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, hospedem-se e achem o que comer, porque estamos em lugar deserto. Ele disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E responderam eles: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. Assim o fizeram, e acomodando a todos, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, ele os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levaram do que sobrou 12 cestos de pedaços. Você consegue perceber a diferença? Jesus estava ensinando. Os discípulos estavam dando apoio, eram os obreiros daquele momento. E o povo estava ali recebendo a palavra de Deus. Os discípulos, preocupados em resolver a situação do povo, disseram: despeça eles, para que eles vá nas aldeias que eles passam, eles possam comprar comida. Jesus disse assim: não, o que é que nós temos aí? Nós temos 5 pães e 2 peixes. Jesus diz a eles: dá a eles de comer. Dê a eles o de comer. Eles disseram: mas nós não temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que a gente vá comprar. Mas como que vai comprar comida, né, para 5.000 homens, ainda num lugar deserto, aonde vai encontrar? E já é tarde, né? Não tinha como. Jesus disse: então traz aqui, vou mostrar para vocês como funciona a igreja do Senhor. Pegou o pão, elevou ao céu e abençoou e disse: divida com eles, reparta com eles. Ou seja, primeiro dê a eles. E todos comeram e se saciaram. Sobrou ainda 12 cestos de pão. E olha que coisa interessante, irmãos. Se pegasse os 5 pães e os 2 peixes, no máximo que você conseguiria colocar, colocando um pão em cada cesta e um peixe em cada cesta, você usaria 7 cestas. Mas agora Jesus trata de 5.000 homens, além de mulheres e crianças que ali estavam, e ainda sobra 12 cestos de pães para aquelas pessoas, para os discípulos levarem embora. Você percebe que ali Jesus estava ensinando. Os discípulos faziam o papel de obreiro e o povo recebendo. A mesma configuração da igreja nos dias de hoje. Tem alguém no púlpito ensinando, tem um grupo de obreiros dando apoio e o povo recebendo. A diferença é que na igreja de Cristo, primeiro ele se ocupava em saciar a fome do povo, para depois ele e os discípulos comer, ele e os seus obreiros comer. Primeiro tratava do povo. E a igreja de hoje, na maioria das vezes, ela se ocupa em primeiro tratar do púlpito, de quem está ensinando e dos obreiros, para depois tratar do povo. Muitas vezes tira do povo para que o púlpito coma. Porém, Jesus tirou do púlpito para que o povo comesse. Então você percebe assim uma diferença. Você percebe assim uma contramão. A igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela é muito diferente e você precisa conhecer esse evangelho. Você precisa conhecer a mensagem da igreja primitiva, porque não é evangelho de homem. Hoje um faz de um jeito, o outro faz do outro e todo mundo diz que está certo, mas se cada um fazendo de um jeito tiver todo mundo certo, foi a maior bobagem a morte de Jesus. Serviu para quê a morte dele? Não, a morte dele serviu como sacrifício. Foi o sacrifício perpétuo. O sangue dele é o sangue do concerto. O sangue dele foi o sacrifício, foi que assinou este pacto da redenção. Hoje nós temos acesso aos céus. Hoje nós podemos sonhar com a salvação graças ao sacrifício que Jesus fez. Então só vai alcançar a graça quem estiver sob o sacrifício de Jesus.
Então nós temos que observar esta igreja que Jesus edificou e como é que ela se comportava, para nós não sermos enganados, para nós não seguirmos evangelhos de homens. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Tenham todos um excelente dia, uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus.